Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hare Krishna. Meu nome é Ananta Vishnu, sou da Ecovila Govardhan e nós estamos realizando uma leitura do Srimad Bhagavatam aqui pela ISKCON do Rio de Janeiro. Agradeço muito pelo convite e espero que nós possamos compartilhar, ter boas reflexões durante essa aula. Só deixe-me ver se eu consigo ajustar essa imagem aqui um pouquinho. Não é possível? Ok. Deixe-me ver se essa está bom. Ok, então, vamos lá. Nós vamos fazer a leitura do verso 38 do capítulo 6 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Só vou verificar aqui se está tudo certinho. Muito tempo que a gente não faz live aqui no Facebook. Então, um segundo. Ok, então vamos lá. Nós estamos lendo o capítulo 6 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. O terceiro canto é um canto muito importante. Ele aborda a conversa de Vidura com Maitreya, Maitreya sendo seu mestre espiritual. E nós estamos num momento muito importante que está falando sobre a experiência do Sr. Brahma, que é a primeira entidade viva deste universo, Prajapati, conhecido como o pai da humanidade, né? O Sr. Brahma, ele é a alma mais elevada deste universo. Quando nós falamos elevados, nós falamos no sentido de que tem a maior... deixa eu verificar aqui. Só um segundinho. Slow connection. Ok. Quando nós falamos, então, de ser a alma mais elevada, nós estamos nos referindo ao Sr. Brahma, ele ser a alma que tem maior responsabilidade dentro deste universo. Ele é aquele que é responsável por liberar todas as almas da melhor forma possível, né? Só deixa eu verificar aqui se está tudo certo. Por favor, se vocês estiverem me ouvindo, estiverem me vendo, só deixe um oi, só para ter certeza que está tudo funcionando. Tudo certo. Perfeito. Ok. Então, vamos lá. Verso 38 do capítulo 6 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhatale Shrimate Chandramukha Swami Niti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhatale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Verso 38. Atmano Vasito Vatsa Mahima Kavinadina Samvatsara Shrante Diya Yoga Vipakaya. Então, tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Tradução palavra por palavra. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo. Reverências. Então, tradução. Atmanaha, da alma suprema. Avasitaha, conhecido. Vatsa, ó meu caro filho. Mahima, glórias. Kavina, pelo poeta Brahma. Kavir é o que é dado aos poetas, né? Adina, original. Samvatsara, anos celestiais. Sahasra, ante, ao final de 1000. Dia, com inteligência.
Yoga Vipakkhaya, pela meditação madura. A gente já vai abordar isso. Então vamos lá, tradução. Ó meu filho Brahma, o poeta original, após madura meditação durante 1000 anos celestiais, pôde entender apenas as glórias da alma suprema, pôde entender apenas que as glórias da alma suprema são inconcebíveis. Deixe-me repetir esse verso. Ó meu filho Brahma, o poeta original, após madura meditação durante 1000 anos celestiais, pôde entender apenas que as glórias da alma suprema são inconcebíveis. Então aqui falando sobre a alma primordial, a primeira alma deste universo, a Senhor Brahma, a entidade viva mais elevada. Esta alma, depois de 1000 anos celestiais, que, para você ter ideia, um dia celestial equivale a 12 horas é igual a 1 ano, então um dia celestial equivale a 2 anos nossos terrenos, né? Então imagina, ele teve 100 anos celestiais em meditação, é o que é chamado de tapasya, austeridade. Este momento de meditação, mesmo após passar tanto tempo em meditação, ele não foi capaz de compreender todas as glórias da Suprema Personalidade de Deus. E isso é completamente compreensível. Nenhum esforço de nenhuma alma material é capaz de caber todas as glórias da Suprema Personalidade de Deus dentro de sua cabeça, dentro de sua inteligência, né? A possibilidade de ter contato, de realizar, de ter a visão darshan da Suprema Personalidade de Deus ocorre somente pela própria misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Isso não é algo que nós conquistamos através do nosso esforço, é algo que ocorre através da misericórdia de Deus. Então, vamos lá ao comentário de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, naturalmente, ele é enfático com a tolice do ser humano e hoje ele vai falar sobre os filósofos. Significado. Há alguns filósofos semelhantes a rãs que querem conhecer a alma suprema por meio da filosofia e da especulação mental. E quando os devotos, que até certo ponto têm conhecimento do Senhor Supremo, admitem que as glórias do Senhor são inestimáveis ou inconcebíveis, os filósofos semelhantes a rãs criticam-nos combativamente. Então aqui Srila Prabhupada está falando da exposição da ideia de que, olha, a Suprema Personalidade de Deus, a verdade absoluta, as suas glórias são infinitas. É impossível colocar conhecimento infinito dentro de uma ferramenta, uma máquina finita. E aqui Srila Prabhupada diz que há aqueles filósofos, aquelas pessoas, não vamos falar somente dos filósofos, mas também há aquelas pessoas que nós podemos, que já tivemos a experiência, muitas vezes nós já até fomos uma dessas pessoas, que dizem, não é possível, eu consigo compreender a verdade absoluta. Eu consigo entender toda a verdade sobre essa vida, eu sou capaz, eu tenho inteligência, né? E isso vem de um sintoma de ignorância, que nós vamos falar sobre isso mais na frente, tá? Esses filósofos, como a rã no poço que tentou avaliar a medida do Oceano Pacífico, gostam de se dar ao incômodo da infrutífera especulação mental, em vez de aceitarem as instruções de devotos como o poeta original, Kavi, a saber, Brahma. Aqui Srila Prabhupada ele está se referindo a um exemplo de que havia uma rã dentro de um poço e essa rã ela percebe que há um outro corpo de água, um outro reservatório de água logo à frente e ele diz, para que eu vou lá, né? O meu lago, toda a água é igual, esse lago aqui é igual ao outro lago. Talvez o outro lago possa ser só um pouquinho maior. Deixe-me, através de minha especulação mental, tentar compreender o outro lago. E esse outro lago, o oceano, é infinitamente maior do que o laguinho da rã. Então, naturalmente, utilizando o conhecimento que a rã tem daquele lago, ela aplica este conhecimento limitado a um objeto, a uma questão que é infinitamente maior. E naturalmente ocorre erros de julgamento quando isso acontece. Todos nós realizamos essa ação.
Só vou terminar de ler aqui esse parágrafo e a gente vai abordar essa questão. Reverência Rama Priya Magali, Jai, Mohanarupa, reverências, Bhaktinval, Jai. Então, o Senhor Brahma submeteu-se a um tipo rigoroso de meditação durante 1000 anos celestiais, apesar do que as glórias do Senhor são inconcebíveis. Portanto, o que os filósofos semelhantes a Hans podem esperar conseguir com suas especulações mentais. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí a gente já vai continuar a nossa leitura, porque isso aqui é um ponto muitíssimo importante que todos nós, em algum momento ou outro, talvez até hoje mesmo, nós vamos cometer essas falhas, nós vamos cometer esses erros, tá? Então, no verso, no sânscrito, foi falado a palavra Yoga Vipakaya, tá? E Vipakaya vem de Vipaka. Vipaka é uma palavra muito importante em sânscrito. Não é muito importante, mas na verdade é uma descrição em sânscrito, que significa maturação, tá? Ela é utilizada no jainismo como um estágio de karma que está maduro, que na verdade faz parte de quatro estágios de meditação que ajuda a destruir karma, né? Que é Ajna, Apaya, Vipaka, que é a palavra que nós falamos, e Samstana, tá? A palavra Ajna vem de Jnana, tá? Que é a obtenção de conhecimento. Você obter o conhecimento correto, tá? Ou seja, que depois nós vamos falar também que pode ser conhecido como Pramana, tá? Então, nessa linha de pensamento do jainismo, a ideia é que existe um tipo de meditação que quando você a realiza, você é capaz de eliminar karma. A meditação, quando nós sentamos para cantar a nossa japa, e nós fechamos os nossos olhos, e nós cantamos, e nós deixamos a nossa mente vagar, essa meditação, ela não é frutífera, ela não traz bons frutos, tá? Porém, existe uma meditação no qual nós buscamos trazer a nossa mente para ter um contato, um darshan, do nome da Suprema Personalidade de Deus. Às vezes nós até imaginamos a imagem da Suprema Personalidade de Deus, tá? Ou seja, nós utilizamos o conhecimento que nós temos para poder trazer à nossa mente o darshan de Krishna. Agora, sem conhecimento, sem entender as glórias da Suprema Personalidade de Deus, os passatempos da Suprema Personalidade de Deus, as características da potência do nome da Suprema Personalidade de Deus, essa meditação não é possível. Ou seja, quando você faz a meditação com conhecimento, tá, que vem através das escrituras ou das suas autoridades, do seu mestre espiritual, então você é capaz de trilhar esse caminho de uma meditação que consegue te auxiliar a remover os karmas que nós temos. Porque o que acaba acontecendo é que boa parte dos nossos karmas, e é importante a gente entender isso, eles não são físicos, tá? Apesar de nós termos a experiência física dos karmas. Por quê? Devido à nossa própria ignorância, nós dependemos de experiências materiais para que nós possamos ter realizações. Isso chama-se inteligência de segunda classe, né? A inteligência de primeira classe é aquela que recebe a instrução e ele obtém a realização através da reflexão, que é algo que é possível ser feito através de uma meditação correta. Agora, inteligência de segunda classe, recebemos a instrução e mesmo assim nós não aprendemos, então nós temos que ter a experiência para que nós possamos aprender. E assim, então, através da experiência, nós obtemos a realização. E a inteligência de terceira classe é aquela inteligência que mesmo a pessoa passando pela experiência, recebendo a instrução, passando pela experiência, ela ainda assim não aprende. Então, esse conhecimento que nós obtemos através da experiência do mundo material é o conhecimento, essa reflexão, esse conhecimento, essa realização que elimina karma. Tá? Sem essa realização, karma nunca será eliminado. É importante a gente entender isso. E por que ele não será eliminado? Na verdade, não é que ele não será eliminado no sentido de que nós não pagaremos o karma. É que a semente dele não será eliminada no sentido de nós continuarmos com a capacidade, todas as propensões de continuar fazendo as mesmas ações e sofrendo o mesmo karma constantemente, né?
Nós podemos olhar isso para a nossa vida. Há alguns tipos de sofrimentos que nós estamos passando por eles por anos, às vezes décadas, talvez a vida inteira, né? Às vezes são questões financeiras que a gente não aprende a lidar com o dinheiro. Existem as questões de relacionamento que nós não aprendemos a lidar com as pessoas e às vezes conosco mesmo. Há aquelas questões de saúde que a gente não aprende a lidar com o corpo. E tudo isso vem por uma falta de vipaka, de maturação, tá? Que é o que nós estamos falando aqui agora. Então, dessa meditação, que o jainismo acaba falando, então são 4 etapas. A primeira são 4, vamos falar assim, elementos ou descrições, né? Pontos, que é você obter conhecimento. Através desse conhecimento, você meditar nos problemas, nas questões que essa situação, esse evento pode trazer. Por exemplo, o que meu ódio faz? Qual que é a consequência desse meu ódio? Né? Ou do meu apego excessivo? Ou das minhas ansiedades, dos meus medos, da minha falta de conhecimento, da minha falta de experiência? Todas essas questões que são fraquezas que eu tenho dentro de mim, quais são as consequências disso? Através dessa reflexão, eu consigo entender, olha, é provável que agir dessa maneira, com ira, com raiva, não é a melhor forma de agir. Então, isso traz maturação, realizações. A reflexão, a meditação, ela é muito importante para trazer reflexões. Muitas das experiências que nós temos na vida não são necessárias ter se nós obtemos conhecimento, tá? Se nós obtemos as realizações disso. Então, através dessa maturação, dessa compreensão do que é o karma, a gente vê como esse karma ele se forma na nossa vida, né? Que é chamado de samstana, ok? Ou seja, como que essa minha ira ela se transforma em algo material, né? Ela se transforma através da formação da minha face, do aumento da minha pressão, de várias coisas, né? Dos atritos dentro do meu relacionamento. Então eu consigo obter o conhecimento, buscar pela minha fraqueza e a manifestação dessa fraqueza, como ela é quando eu ajo utilizando essa fraqueza e quando eu consigo resolver essa fraqueza, o que ocorre. Então, através dessa meditação, eu consigo eliminar karma e obter realizações. Agora, imagina uma meditação no qual você pega a sua japa e você percebe que você tem fraqueza. Você tem Hridaya Durbalyam. Você tem alguma fraqueza do coração, alguma anarta, alguma coisa que não é auspiciosa para você. E você reflete sobre isso e coloca isso aos pés da Suprema Personalidade de Deus. E pede ajuda, e pede força, e pede a oportunidade de agir de forma diferente. Então, através dessa meditação, nós imploramos pela misericórdia da Suprema Personalidade de Deus e dessa forma nós conseguimos, com o tempo, eliminar essas fraquezas, tá? Agora, Vipaka, ela também tem uma outra conotação, se vocês conhecem a Ayurveda, que é uma parte muito importante, que a Ayurveda fala também de 4 estágios, que é Rasa, Virya, Vipaka e Prabhava. Que Rasa é o sabor que o alimento tem, como que será a sua experiência quando o alimento tocar a sua língua. Virya, que é a energia que aquele alimento te dá. Tá? Existem alguns alimentos que te dão mais energia do que outros. Vipaka é o efeito da maturação. Quando aquele alimento chega ao seu estômago e ele é digerido, o que isso causa no seu sistema? Ok? Qual que é o efeito da maturação desse alimento neste corpo? E depois, o que é chamado de Prabhava, que é o efeito na consciência, que é um elemento muito especial da Ayurveda, que quando nós, por exemplo, vamos fazer um curso de gastronomia, a gente não para perceber o efeito que o alimento tem na nossa consciência, né? Então, essa palavra Vipaka, foi falada em Yoga Vipakaya, está falando da maturação, de quando o Senhor Brahma atinge um estado maduro, um estado elevado de yoga, de união com a Suprema Personalidade de Deus. Então, aqui, Maitreya está falando com Vidura, está explicando um momento, olha, há um momento que o Senhor Brahma, ele passa 100 anos celestiais meditando, para tentar entender, compreender todas as glórias da Suprema Personalidade de Deus. E apesar disso, ele não consegue. Ele atinge o estado elevado de yoga e apesar disso ele não consegue.
E quem dirá nós, que estamos buscando sim nos elevar, porém nós nunca conseguiremos colocar a suprema personalidade de Deus dentro de nossa cabeça. Então, então vamos agora para o próximo verso, que tem mais algumas coisas muito legais para nós falarmos, tá? Então, Srila Prabhupada diz assim, é dito, deixa eu só virar aqui um pouquinho, é dito na Brahma Samhita que mesmo que o especulador mental voe pelo céu da especulação à velocidade da mente ou do vento por milhões e milhões de anos, ainda assim ele o achará inconcebível. Tá? Ou seja, independente do esforço que fizermos, se tivermos a capacidade de fazer um esforço muito superior ao nosso corpo, é a limitação desse corpo, mesmo assim a gente não consegue compreender a suprema personalidade de Deus. Os devotos, entretanto, não perdem tempo com essa busca infrutífera do conhecimento do Supremo, senão que ouvem submissamente as glórias do Senhor faladas por devotos fidedignos. Dessa forma, eles desfrutam transcendentalmente do processo de ouvir e cantar. O Senhor aprova as atividades devocionais dos devotos ou Mahatmas e diz... Nós já vamos ler o que ele diz. Eu só quero falar, antes disso, sobre a questão da especulação. Temos a pergunta aqui. Por que o Senhor Nishinradeva é inconcebível? Porque o Senhor Nishinradeva, ele é uma das manifestações da Suprema Personalidade de Deus, como Bhakta Vatsalya, que é o protetor do Bhakta, do seu devoto. Na verdade, vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, porque eu separei também algumas coisas interessantes para falarmos sobre Nishinradeva. Porém, é importante a gente entender que a Suprema Personalidade de Deus, independente de sua manifestação, ela sempre será inconcebível para qualquer pessoa que tentar compreendê-lo através de especulação mental. Porém, apesar de tudo isso, a Suprema Personalidade de Deus, ela pode se manifestar ao seu devoto sincero. Tanto que Krishna fala para Arjuna, Arjuna, eu revelo para você quem eu sou, eu te dou este conhecimento porque você é meu amigo querido. Você é uma pessoa querida a mim, tá? Ou seja, você está desenvolvendo um relacionamento comigo. Nós já temos uma aproximação e é por isso que eu me revelo a você. Então, qualquer pessoa que busca compreender a Suprema Personalidade de Deus sem a misericórdia divina, sem buscar esse relacionamento, ele consegue uma compreensão? Consegue. Uma compreensão limitada. Ou seja, se estamos tentando entender o ilimitado, uma compreensão limitada jamais corresponderá à totalidade da verdade absoluta. Né? Então vamos lá. Aqui nós estamos falando, a Srila Prabhupada falou do especulador mental. O que é uma especulação mental? Que é muito importante nós entendermos porque nós nos envolvemos em especulação mental constantemente. E a gente nem percebe isso, tá? Então, a especulação mental é um processo de quando nós utilizamos a flutuação de nossa mente, dos pensamentos que estão passando por aqui, que são chamados de vrittis, para tentar compreender a verdade, ok? Agora, Patanjali, ele enumera que há 5 vrittis, tá? Que é Pramana, Viparyarya, Sankalpa, Nidra e Smriti, tá? Nidra é sono, Smriti, lembrança, Vikalpa, imaginação, Pramana, conhecimento correto e Viparyarya, o conhecimento incorreto. Tá? Então, é importante nós entendermos que, como a nossa mente está constantemente flutuando devido ao contato dos nossos sentidos com o mundo, né? Quando Krishna fala, o contato dos sentidos, o contato dos sentidos com o objeto dos sentidos vai gerar esse relacionamento que nós chamamos de contemplação. Através da contemplação surge o apego. Através desse apego surge o desejo hedonista, a confusão da memória. Né? Então, aqui surge a ira, a frustração, a confusão da memória, a perda da inteligência, e então cai-se de novo no poço material. Por que é importante nós entendermos isso? Porque a especulação mental, ela ocorre frequentemente, quando nós a realizamos, é simplesmente sem uma estrutura de pensamento correta. Nós estamos apoiando boa parte de nossa especulação mental em Viparyaya, que é o conhecimento incorreto. Tá? Ou seja, quantas de nós acreditamos que, por exemplo, se eu tenho diabetes, eu não posso comer açúcar, mas posso comer arroz à vontade?
Olha só, há um erro. Eu posso comer pão à vontade. Olha só, há um erro de pensamento. Por quê? Porque todos esses alimentos, quando feito comumente, como nós sempre fazemos, eles são carboidratos e vão se transformar em açúcar dentro do nosso corpo. Então eu aumento a minha diabetes. Isso é um tipo de conhecimento incorreto. Por quê? Porque eu não sei de toda a informação, então eu vou inferir, eu vou deduzir que isso daqui é certo e isso daqui é errado, sem eu saber se os dois são certos ou são errados. Então, o que ocorre? Pramana é o conhecimento correto, é a forma de dedução correta, tá? E dentro da escritura védica nós falamos de pratyaksha, anumana e shabda. Pratyaksha, que é o contato direto, ou seja, eu tive a experiência com aquilo e é por isso então eu tenho a realização daquilo, através da reflexão, tá? Anumana, que é eu vou deduzir, eu vou comparar duas verdades, então deduzir que essa terceira coisa é verdade ou não. E Shabda, que existe vários tipos de Anumana, tá? Esse é somente um exemplo. E Shabda, que é nós recebermos de uma autoridade, nós recebermos de uma corrente de sucessão discipular, por exemplo, tá? Essas três formas de Pramana são válidas para nos ajudar a obter conhecimento verdadeiro. Porém, naturalmente, Shabda é a mais, vamos dizer assim, a mais recomendada, a mais forte, tá? Por quê? Porque ela vem através de uma sucessão discipular. Ela vem através da experiência de milhares de pessoas antes de nós. Ela vem através de pessoas santas que estão buscando nos auxiliar. Sendo assim, receber essa informação de uma autoridade, ela é válida e nós podemos confiar. É a mesma coisa de, por exemplo, Albert Einstein te informar que E é igual a mc ao quadrado e você falar assim, será que eu posso confiar nessa pessoa? Bem, se ele é a autoridade, você pode confiar e depois você então buscar ter a experiência desse conhecimento, se assim você desejar, ok? Ou você pode simplesmente falar assim, não confio em você. Sim, mas ele é uma autoridade nessa questão. Do mesmo jeito, quando nós falamos de Srila Prabhupada, do seu mestre espiritual, de Srila Prabhupada, de Bhaktisiddhanta, de Gorakshora, de Bhaktivinoda, de Rupa Goswami, de todos aqueles que fazem parte da sucessão discipular, é preferível você receber o conhecimento deles e trabalhar esse conhecimento e obter as realizações do que você buscar por obter as realizações sem ajuda de autoridades. E nós, é simples entendermos isso, né? Por que você vai inventar a engenharia? Só você ir para uma escola e receber este conhecimento de profissionais da área de engenharia. Por que você vai inventar a medicina? Simplesmente você vai para uma faculdade e obtém esse conhecimento de pessoas, de milhares, de incontáveis pessoas, incontáveis horas de dedicação de estudo para obter essa realização, né? Então, Pramana é a forma correta. Quando você utiliza Pramana, a especulação ela pode acontecer, porque ela é uma especulação com Gena, com conhecimento verdadeiro. Agora, e quando eu não tenho Pramana? Então eu estou utilizando o quê? Viparyaya, que é as minhas conclusões incorretas, às vezes até Vikalpa, imaginação, que é pior, eu já tenho conhecimento incorreto e eu trabalho esse conhecimento para formar algo que ainda nem existe, imaginação. Viparyaya, né? Então, Viparyaya, esqueci o verso, porém, aqui mesmo no terceiro canto, há um verso que Sr. Brahma, ele descreve cinco formas de Viparyaya, que, se eu me lembro bem, é nomeado como conhecimento ilusório, ou conhecimento aspectos de ignorância, tá? E eles são Tamas, Moha, Maha Moha, Tamishra e Anda Tamishra. Tá? Então, se você quiser, faz anotações e verifica qual tipo de conhecimento que eu tenho, que é um desses cinco, tá? Tamas, que é a escuridão, é a falta de conhecimento, tá? Que vem através de avidya, a falta de saber quem eu sou, a falta de saber qual é a verdade sobre essa vida. Esse tamas, ele vai fazer eu esquecer da minha verdadeira identidade, tá? É o início de tudo. E depois vem moha, ilusão, ou ilusão,
tá? E morra. Através desse conhecimento eu já estou esquecido de quem eu sou. Então eu passo a me identificar com esse corpo, passo a identificar com algo temporário. Então naturalmente eu passo a fazer escolhas que são incorretas, baseadas no corpo e não baseado na alma. Por exemplo, se eu entendo que eu estou tentando meditar, eu estou tendo dificuldade em meditar, e então agora me deu vontade, e essa vontade vem do corpo e não da alma, uma vontade de beber café. Então eu vou e bebo café. Ah, que ótimo. Eu satisfiz o quê? A minha língua. Eu obtive a liberação de dopamina dentro desse corpo. Porém, isso atrapalha a minha meditação. Não é o que a alma escolheria. Porque eu, como um ser, servo eterno da Suprema Personalidade de Deus, que estou buscando avançar em um caminho espiritual, eu estou atrapalhando esse meu avanço. Poxa vida, por que eu fiz isso? Sendo que isso não é adequado, não é aconselhável para alguém que está no caminho da autorrealização. Porque eu tenho fraqueza de coração. Um conhecimento, um momento de raciocínio falho. Eu não levei em consideração esse outro aspecto que eu também quero avançar no caminho da espiritualidade. Eu simplesmente estou levando em consideração agora que eu tenho uma ansiedade, e meu corpo está pedindo isso e está muito fácil obter essa coisa. Isso é feito de várias formas. Não é só o café. É nos nossos relacionamentos, é na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de obter dinheiro, de ajudar as pessoas, de várias formas. A gente interage com o mundo, morra de uma forma ilusória, porque eu estou identificado com este corpo, tá? E depois, Maha morra, tá? Que é chamada Maha morra, ilusão, Maha morra, a grande ilusão, que é este mundo material que irá me satisfazer. Então, agora, a partir deste momento, não há esperança para essa alma, a não ser que ela saia dessa compreensão. E como que ela vai sair dessa compreensão? À medida em que ela sofre, esse mundo material, ela é feita de tal forma que a pessoa passa a perder as esperanças em satisfazer seus desejos através do contato com a energia material. Isso chama-se Akinchana Gochara. Krishna é aquele que é obtenível, é aquele que pode ser obtido por aquele que está esgotado materialmente, que não tem mais esperanças na energia material, tá? Até nós chegarmos nesse ponto, enquanto nós falarmos que, olha, quer saber? O que eu preciso não é de mais santos nomes, não é de mais serviço devocional. O que eu preciso mesmo é de ganhar um pouquinho mais de dinheiro. É de comprar aquele sofá daquela marca. É de ter essa outra coisa. É de conseguir o título de melhor atleta, de melhor profissional, de melhor o que quer que seja. Então, eu deixo de realizar minhas práticas do meu sadhana para obter essas coisas materiais. E se essas coisas materiais não estão agregando a minha prática espiritual, então, naturalmente, elas são destrutivas à minha autorrealização, à minha consciência verdadeira. Até que eu sofra suficientemente para esquecer disso. Há um momento, e se você já teve essa experiência da busca por um resultado profissional, e quando você chegou lá, depois de muitos anos, depois de pagar um preço muito alto, você fala, olha, quer saber? Não tem mais necessidade. Essa ansiedade em mim já foi esgotada. Não vou buscar mais por isso. Okay? Então, Maha morra é uma característica muito triste da alma condicionada. E depois, Tamishra. E Tamishra é a frustração, é a indignação, é o confronto que há com essa natureza material. Que, poxa vida, essa natureza material não me dá aquilo que eu tanto desejo, né? Então a gente briga, a gente fica frustrado. Quem aqui já não fica frustrado com a política? Não fica frustrado com o sistema? Não fica frustrado com o comportamento das outras pessoas? Não fica frustrado com o mundo inteiro? Porém, ela nunca olha para si mesma e fala assim, poxa, sou eu que estou iludido. O mundo está acontecendo como ele tem que acontecer. O mundo não tem que ocorrer como eu desejo que ele ocorra.
Tudo está funcionando como tem que funcionar. Não existe nada que esteja fora do lugar. A lei do karma está funcionando perfeitamente desde o início dos tempos. Desde o momento em que a Suprema Personalidade de Deus olhou para a matéria e a matéria começou a se movimentar, a lei do karma entrou em ação. Tempo foi criado, então a lei do karma também foi criada. E é importante nós entendermos isso. E depois, Andhra Mishra, que é a escuridão por completo, a percepção de que eu sou essa coisa material, a minha vida vai acabar e eu vou acabar. Ou seja, para a consciência, ela está muito longe de conhecer a sua verdadeira natureza. Ela acredita ser como um pedestal, ela acredita ser como um tijolo de uma parede. Sem nenhuma esperança. Ela está completamente envolvida pela ilusão. Então, ela cai do modo da bondade para o modo da paixão até o modo da ignorância e seus atos se tornam frustração atrás de frustração, dor atrás de dor, né? Então, essa especulação mental que surge através de vipariyaya, que é o conhecimento incorreto, é causa de ruína a todas as pessoas. Não só aos filósofos, igual que está sendo mencionado neste verso. Também aos filósofos, por quê? Porque não só os filósofos, mas todos aqueles que acreditam firmemente na sua própria capacidade de raciocínio limitada. É importante nós entendermos que a qualquer momento nós podemos estar fazendo um julgamento incorreto. E nós veremos quão apegado nós estamos ao nosso próprio conhecimento mediante a humildade que essa pessoa exibe quando confrontado com este conhecimento. Okay? É importante a gente perceber isso. E todos nós somos apegados a algum tipo de verdade que nós temos, que é muito provável que possa não ser tão verdade assim. E é por isso que aqui Srila Prabhupada ele começou a argumentar agora, e nós vamos ler a continuação, que os devotos, eles nem se preocupam com essa busca pela verdade, encontrar todas as respostas através da sua própria inteligência. Eles aceitam a inteligência superior, uma autoridade suprema, e então eles simplesmente cantam as glórias da verdade absoluta. Tá? Mas, Ananta, ok, eu entendo isso, mas mesmo assim a minha inteligência, a minha vontade de compreender tudo, ela é muito forte. Ok, estude as escrituras. Dedique a sua vida para compreender as escrituras, se você tem esse anseio, tá? E, então, não só estudar as escrituras, mas colocar em prática o que as escrituras recomendam. Através do estudo e da prática, obteremos a realização. E veremos que, poxa, era exatamente isso. Quando eu obtive o primeiro contato com esse conhecimento há 10, 15, 20 anos atrás, eu poderia ter simplesmente aceitado como verdade. Mas, se eu tivesse feito isso com a tendência que eu tenho, eu não compreenderia a verdade como eu compreendo hoje. Eu não aceitaria ela com tanta verdade assim. Por quê? Porque existe um pouquinho de orgulho dentro de mim e eu tenho esse conhecimento e eu quero obter. Tudo bem. Então, passe pelo processo para obter essa realização. Óbvio, gente, isso não é uma coisa boa ou ruim. Nós não estamos falando isso. Cada alma, cada pessoa precisa de passar pelo processo que ela precisa passar. Tá? E a filosofia védica, ela te dá todo esse caminho. A questão é que é necessário passar por esse caminho com pramana, com a compreensão correta, com as formas corretas de obter conhecimento, e não através da minha própria forma. Eu vou criar o meu próprio caminho. Irá se frustrar. Quem buscar fazer isso irá se frustrar naturalmente, tá? Então aqui Srila Prabhupada diz: o Senhor aprova as atividades devocionais dos devotos, ou Mahatmas, grandes almas, tá? E diz: Mahatmanastu mam parta, daivim prakritim ashritaha, bhajanti ananya manaso, gyatva buddhatim avyayam. Ok, esse é o verso 13 do capítulo 9 do Bhagavad Gita. E também o verso 14 diz: Satatam kirtayantomam yantascha dridavrataha namashantascha mam bhaktya nitya yukta upasate. E eu vou até abrir esse verso aqui, para que nós possamos lê-lo. Krishna diz: ó filhos de Prita, aqueles que não se iludem são...
Ó filho de Prita, aqueles que não se iludem, as grandes almas, Mahatmas, estão sob a proteção da natureza divina. Eles se ocupam completamente em serviço devocional, porque sabem que eu sou a original e inexaurível Suprema Personalidade de Deus. Sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim, essas grandes almas adoram-me perpetuamente com devoção. Tá? Perdão. Então, aqui está dois versos muito importantes da Bhagavad Gita que dizem, olha, aqueles que realmente já compreenderam que eu sou a Suprema Personalidade de Deus, eu, Krishna, essas pessoas simplesmente dedicam a sua vida a cantar as minhas glórias, a realizar o meu serviço. Somente isso. Antes disso, dividem. Façam um pouquinho de outra coisa, dedico um pouquinho a Krishna, dedico um pouquinho aos meus desejos, dedico um pouquinho a Krishna, dedico mais um pouquinho aos meus desejos, e mais um pouquinho aos meus desejos, e depois um pouquinho a Krishna. E dessa forma, a alma avança, até que ela se torna Mahatma, uma grande alma, e dedica sua vida somente a adorar a Suprema Personalidade de Deus. Os devotos puros do Senhor refugiam-se na Paraprakriti, que é a potência interna do Senhor, chamada Lakshmi Devi. Sita Devi, Srimati Radharani ou Srimati Rukmini Devi. Legal. E assim se tornam verdadeiros Mahatmas ou grandes almas. Os Mahatmas não gostam de se entregar a especulações mentais, mas aceitam realmente o serviço devocional ao Senhor sem o menor desvio. O serviço devocional manifesta-se pelo processo primário de ouvir e cantar sobre as atividades do Senhor. Esse método transcendental praticado pelos Mahatmas dá-lhes suficiente conhecimento sobre o Senhor, porque se há algum meio pelo qual o Senhor pode ser conhecido, até certo ponto, esse meio é o serviço devocional, e nenhum outro. Uma pessoa pode continuar especulando e perder o valioso tempo de sua vida humana, mas isso não ajudará ninguém a entrar nos recintos do Senhor. Os Mahatmas, entretanto, não se preocupam em conhecer o Senhor através da especulação mental, porque desfrutam ouvindo sobre suas gloriosas atividades, em seu trato transcendental com seus devotos ou com os demônios. Os devotos sentem prazer ouvindo ambas as atividades e são felizes nesta vida e na próxima. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, os devotos, eles já aceitam a autoridade dos Vedas. Eles aceitam a autoridade do Parampara. E seguem os conselhos dos Vedas e os conselhos do Parampara. E dessa forma, sempre validando o conhecimento que eles recebem através da experiência, praticando aquilo que ele está sendo ensinado, que ele está sendo recomendado pelo seu mestre espiritual e pelas escrituras, este devoto, ele obtém as realizações que cabe a ele obter dentro de sua prática, dentro do seu nível de sinceridade. Para essa pessoa, ele passa os seus dias cantando as glórias da Suprema Personalidade de Deus. Por quê? Porque ele entende que as suas experiências de vida são determinadas pelo seu karma, naturalmente, porém, enquanto ele vive a serviço da Suprema Personalidade de Deus, ele realiza atividades que são transcendentais. Então, seus frutos transcendentais e também no modo bondade, ou seja, o que é sattva e Shuddha sattva. Então, naturalmente, ele desfruta, ele tem mais momentos de prazer. E mesmo assim, com a mudança de conhecimento que o devoto tem ao entrar em contato com os ensinamentos da Suprema Personalidade de Deus, até os momentos difíceis, até os momentos de provação, ele passa com tranquilidade, com satisfação. Por quê? Porque ele está apoiado na Suprema Personalidade de Deus. Ele está apoiando-se no infalível. Aquele que é incompreensível, aquele que é o todo-poderoso, onisciente, onipotente. Ele está se apoiando na verdade absoluta. Então está tudo bem, eu passo por aquilo que eu tenho que passar no caminho até encontrar a Suprema Personalidade de Deus. E se for necessário eu passar por mais dificuldade para eu desenvolver mais apego à Suprema Personalidade de Deus, o que eu desejo? Passar por essa dificuldade. Então a dificuldade que vier, eu aceito essa dificuldade. Lembrando que esse estágio de experiência, de compreensão durante a dificuldade é um estágio muito elevado, que é muito difícil de nós atingirmos, porém,
com sinceridade, sempre que ocorre, a gente pode parar para refletir. E então é um momento que vai ocorrer e a realização já vem. E nós passamos a ter uma reação de quê? Shanti, tranquilidade. Porque agora eu estou apoiado na Suprema Personalidade de Deus. Tá? Então, só queria compartilhar com você que qual que é a compreensão, então, que os devotos estão se apoiando. E a gente vê isso na invocação do Shri Upanishad, que diz Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vashishate. Que diz, a tradução do verso, Deus, a pessoa suprema, é perfeito e completo, sendo completamente perfeito, tudo que emana dele, como, por exemplo, este mundo fenomenal, é perfeitamente equipado como todos completos. Com todos completos? Como todos completos. Ou seja, o que está falando é que tudo que Deus é todo perfeito e completo, e tudo que emana dele também é perfeito e completo, porque tudo é emanação da própria Suprema Personalidade de Deus. Tudo que é produzido pelo todo completo também é completo em si mesmo, porque ele é o todo completo, muito embora tantas unidades completas emanem dele, e ele permanece o equilíbrio completo. A gente consegue entender isso rapidamente com matemática, se nós pegarmos todos os números que são infinitos e nós retiramos os números primos que também são infinitos, nós conseguimos retirar o infinito do infinito e os dois permanecem infinitos, completos. Tá? Então, Srila Prabhupada ele faz um comentário neste verso que explica exatamente o que ele quer dizer neste comentário desse verso que nós acabamos de ler, tá? Porém de uma forma mais filosófica. Ele diz da seguinte forma: o todo completo, ou a suprema verdade absoluta, é a personalidade de Deus completa. Compreender apenas o Brahman impessoal, que é o que a especulação mental tenta fazer, ou o Paramatma, a superalma, é compreender de maneira incompleta o absoluto completo. A suprema personalidade de Deus é Satchitananda Vigraha. Compreender o Brahman é compreender seu aspecto Sat, que caracteriza a sua eternidade. E compreender Paramatma é compreender seus aspectos Sat e Chit, que caracterizam sua eternidade e conhecimento. Mas compreender a personalidade de Deus é compreender todos os aspectos transcendentais Sat, Chit e Ananda, eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Ao compreendermos a pessoa suprema, visualizamos por completo esses aspectos da verdade absoluta. Então, qual a compreensão que o devoto tem? Sat, Chit, Ananda. Ele busca esse relacionamento com a Suprema Personalidade de Deus, então ele tem a realização completa da verdade absoluta. E não somente aquele que busca ignorar a Suprema Personalidade de Deus, a manifestação divina em todas as coisas, e quer compreender simplesmente a sua energia material. Ele pode até compreender Brahman e pessoal, Sat. Okay? Porém, é uma compreensão incompleta. Então, apesar de todo o esforço da alma condicionada, apesar de aplicar toda a sua inteligência, a inteligência de milhares de pessoas para compreender a energia material, é importante entender que toda essa compreensão somente consegue levar à compreensão do Brahman. Tá? Somente aquele que se dedica, se doa, se rende à Suprema Personalidade de Deus, consegue obter a compreensão de um aspecto mais sutil, que é a manifestação da potência interna da Suprema Personalidade de Deus. Tá? Isso é muito fácil de nós compreendermos, especialmente se você está no caminho dos Vedas, que você entende que é chamado de Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, Anandamaya Kosha, e entende que Vijnanamaya Kosha, que é o aspecto da sua inteligência, ele está abaixo até da realização do ego. O ego é mais sutil. Tá? A Ahankara é mais sutil do que a própria inteligência. Então, ou seja, a inteligência não consegue nem compreender o próprio ego. E a gente entende isso, porque nós, com a nossa inteligência, nós nem sabemos quem nós somos. Limitado. Então, a alma é imutável ou evolui com o conhecimento espiritual. A alma é imutável. Ela é eterna. Ela é Sat, Chit, Ananda. Ela é eterna, plena de consciência e plena de bem-aventurança. O que ocorre é que a alma, quando entra em contato com a natureza material, ela experimenta o que nós falamos lá em cima, que o contato com a natureza material traz a vidya, que esse é a vidya, que é o esquecimento da verdade, de quem ela é. Agora ela tem oscilações mentais, ela obtém uma mente e passa a ter oscilações mentais e vipariyarya, conhecimento incorreto. Então, como nós temos conhecimento incorreto,
o contato com as escrituras, com os devotos, as nossas experiências no mundo, tudo remove com o tempo esse conhecimento incorreto até nós passarmos a enxergar a verdade absoluta. É importante nós entendermos que a alma, como parte e parcela da Suprema Personalidade de Deus, ela sempre é perfeita. E Krishna fala no Bhagavad Gita Paraja, a alma em nenhum momento ela tem contato com a energia material. Nenhum momento. Tanto que a alma, ela nem é este corpo. Nós estudamos o que? No Katha Upanishad, que o corpo, que essa ferramenta é a carruagem, os sentidos como se fossem os cavalos, as rédeas que seguram os cavalos somente, a inteligência é aquilo que segura as rédeas, que é o cocheiro. No caso da Bhagavad Gita é o exemplo de Arjuna e Krishna, né? E quem é a alma? Quem é Arjuna? É simplesmente o passageiro. A alma nunca toca nessa energia material. É importante nós entendermos isso. Então, a nossa experiência que nós estamos tendo agora não é exatamente quando nós falamos assim, eu obtive mais conhecimento, o que nós estamos fazendo é eu estou removendo a ignorância, tá? Eu estou removendo a ignorância. É por isso que, se nós desejarmos remover toda a ignorância, é importante o estudo das Escrituras. Ler a palavra que vem da fonte. Por quê? Porque a palavra que vem da fonte, as Escrituras, elas vão abordar especificamente a falha de compreensão que nós temos. Então, o que ocorre? A remoção da ilusão. Nós conhecermos a Suprema Personalidade de Deus é remover todo o conhecimento incorreto que nós temos. Tanto que Krishna fala na Bhagavad Gita que conhecendo-me, conhecendo Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, não restará mais nada a ser conhecido. Você compreenderá toda essa existência. Ok? Prahlada Maharaj conseguiu concebir... sim, então é uma pergunta muito boa feita pelo Paravyoma. Então, o que ocorre com um devoto que está se rendendo à Suprema Personalidade de Deus? Ele recebe o darshan da Suprema Personalidade de Deus. Ele recebe a misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. A gente vê isso no Srimad Bhagavatam, no primeiro canto, quando Narada Muni, quando ele era criança, antes dele ser Narada Muni, ele senta para poder meditar. Então ele recebe o darshan de Vishnu. E ali, então, Vishnu aparece na consciência dele, então some. E ele passa, então, assim, sumiu a visão da Suprema Personalidade de Deus. Então ele busca mecanicamente obter novamente a realização de Krishna, porém Krishna não aparece para ele. Por quê? Não é através do esforço material que se obtém a realização da Suprema Personalidade de Deus, tá? É através da sua rendição, do seu coração buscar ter esse contato, essa união com o divino. É por isso que é necessário a sinceridade dentro do processo. Não é necessário simplesmente o desejo de obter conhecimento, tá? Ou de colocar Deus dentro da minha consciência, ou seja, rebaixar Deus a minha, tornar o ilimitado limitado à minha compreensão. Isso não pode acontecer. Então, o que ocorre com Prahlada? Prahlada, ele tem uma fé inabalável na Suprema Personalidade de Deus, uma confiança, uma rendição completa na Suprema Personalidade de Deus. Então, a Suprema Personalidade de Deus se manifesta para ele. E vamos falar sobre isso agora, porque nós estamos chegando ao final da nossa aula, e hoje é um dia muito especial, que chama-se Nrishinha Chaturdashi. Chatur significa 4, e Das, que é de onde está vindo a palavra Dashi, né? Que é da raiz Das, significa 10. Então, Chatur, Chat e Das, Chatur e Das significa 10 mais 4, 14. É o 14º dia após a lua nova. Tá? Então, hoje nós celebramos o dia de Nrsimhadeva. Tá? E eu gostaria, só deixa eu ver aqui, como Prahlada Maharaj, sendo uma criança, obteve todo este conhecimento e realizações sobre a verdade absoluta, Suprema Personalidade de Deus. E do lado do passageiro está a super-alma. Isso, segundo passageiro. Perfeito, obrigado por ter lembrado disso, tá? Ou seja, no exemplo da carruagem, tem a alma e tem a super-alma, né? Krishna fala isso para Arjuna na Bhagavad Gita, que ele está acompanhando todas as andanças da alma. Então, como? Eu só quero falar sobre uma coisa muito, muito legal que eu tenho gostado de estudar e eu acho que é bastante interessante. Dentro da filosofia védica existe algo que é chamado de Shadripu. 6 inimigos. Os 6 inimigos da alma. Tá? Que são inimigos internos, não são inimigos externos, tá? E eu gostaria de todos nós aqui, eu acho que todos vocês são devotos, então vocês conhecem a história de Nrsimhadeva, tá? A gente não vai ter tempo de abordá-la aqui, ou temos? Não, acho que não temos, né? Mas basicamente, há uma grande personalidade
negativa, ou assim, demônio, dentro deste universo que é chamado de Hiranyakashipu. E essa personalidade, ele avança em yoga, tá? Ele busca obter todos os poderes do yoga. Isso aqui é uma compreensão muito importante de ter, tá? Através de sua perfeição em yoga, ele obtém siddhis, poderes. E então ele obtém o darshan do Sr. Brahma. E ele então deseja se tornar imortal. Porém, ele não pode se tornar imortal porque nem Brahma, a maior alma deste universo, é imortal. Então, o Sr. Brahma dá para ele vários boons, várias bênçãos. Né? Que ele diz, eu não quero morrer nem de noite e nem de dia. Nem no céu e nem na terra. Nem por arma conhecida ou desconhecida. Nem por nenhum animal. Né? Ou por nenhum demônio, o que quer que seja. E nem dentro nem fora de nenhum lugar. E então ele coloca várias condições em busca de ser um ser imortal. E então dessa forma ele consegue aterrorizar todo este universo. Porém, ele é atormentado pelo seu próprio filho, que nasce um devoto de Deus. Né? E Prahlada Maharaj, esse devotinho que nasce numa família de demônios, porém é completamente dedicado a Vishnu. E em todos os momentos ele fala de Vishnu, e isso incomoda Hiranyakashipu. Tá? Então Hiranyakashipu tenta matar o seu próprio filho várias vezes. E não consegue. Até que chega um momento de... Não consegue assim, disfarçadamente matar o seu filho, então chega um momento em que ele com o seu filho no colo, ele fica irado quando Prahlada Maharaj diz que a suprema personalidade de Deus é a pessoa suprema e não ele. E então ele vai buscar matar o seu próprio filho e o seu próprio filho ele nem se preocupa. Ele tem uma confiança inabalável na suprema personalidade de Deus. E então, há um momento que Prahlada Maharaj diz que a suprema personalidade de Deus está em todas as coisas, e Hiranyakashipu ele diz, o seu Deus está dentro dessa pilastra aqui também? E Prahlada Maharaj falou, também está. Também está. Então Hiranyakashipu ele bate na pilastra, quebra a pilastra, e dessa pilastra sai Nrsimhadeva, que é essa forma de Deus, Bhakta Vatsalya, protetor de seu devoto, que é metade homem e metade leão. E através de um confronto com Hiranyakashipu, ele mata Hiranyakashipu, tá? Cumprindo com todas as bênçãos. Por quê? Porque a suprema personalidade de Deus, e é importante entender isso, que Krishna fala para Arjuna Bhagavad Gita, que quando ele vem, ele cumpre com todos os dharmas, mesmo ele não tendo a necessidade de cumprir, porque senão ele seria exemplo para as outras pessoas, e seria a causa da ruína de toda a criação. Então, ele cumpre com todos os dharmas. Quando Nrsimhadeva vem e mata, remove a atuação de Hiranyakashipu, ele falou que não queria que fosse nem dentro nem fora de espaço algum. Então Nrsimhadeva leva ele para a varanda, né, que não é nem dentro nem fora da casa. Ele diz que não fosse nem no céu e nem na terra. Então ele levanta e ele coloca ele no colo dele. Que não fosse nem de dia e nem de noite. Então ele espera um momento que é chamado de Sandhya, que é quando o sol está se pondo e não é nem de dia e nem de noite. E nem por arma ou animal ou criatura conhecida. Então ele vem metade homem, metade leão, metade criatura e metade ser humano, que isso não existe. E ele morre com as suas garras, com nenhuma arma. Então dessa forma, Krishna cumpre com todos os dharmas corretamente. Ele não quebra nenhuma promessa que o Sr. Brahma deu para ele, né? Nenhuma bênção que o Sr. Brahma deu para ele. Então, ele remove a atuação de Hiranyakashipu dessa existência e Prahlada Maharaj acalma ele. E olha só que interessante, Prahlada Maharaj pede a Nrsimhadeva para perdoar o seu pai. Ele ora pelo bem do seu pai, da alma que estava ali. E é importante, isso é um elemento muito importante que muitas vezes a gente esquece de falar. Mas então eu só queria falar rapidamente sobre essa história, como elas estão sendo representadas no que é chamado de Shadripu, que são 6 inimigos da alma. E é importante a gente entender isso, 6 inimigos da nossa consciência, tá? Que é Kama, Krodha, Mada, Lobha, Moha, Matsarya, tá? Kama, desejo, tá? Hiranyakashipu, ele tinha um enorme desejo de desfrutar de poder, de ser a autoridade suprema, de ser conhecido como uma suprema personalidade de Deus. Tinha muito desejo. E o que esse desejo descontrolado faz com ele? Ele se envolve ele utiliza esse poder de forma incorreta, tá? Então, e isso mostra quando nós temos desejos que ficam descontrolados.
Então nós nos envolvemos em ações, em momentos, em situações que são completamente adármicas, que são duvidáveis. Por quê? Porque temos desejo de desfrutar de alguma coisa. Tá? Então a gente se envolve em comportamento antiético, vamos dizer assim, imoral, vamos dizer assim, tá? Kama, desejo. Krishna fala para Arjuna na Bhagavad Gita, Kama esha, Krodha esha, Rajoguna Samudbhava. É o desejo que logo se transforma em ira, que é o inimigo pecaminoso, devido ao contato com a energia de Rajas, do modo da paixão, é o inimigo pecaminoso que tu devora, Mahapapma. Aí, então, qual que é o segundo inimigo da consciência, da alma? Depois de Kama, desejo, Krodha, a ira, exatamente o que Krishna falou na Bhagavad Gita. E a gente vê Hiranyakashipu completamente enfurecido com Prahlada Maharaj, especialmente quando Prahlada Maharaj insiste em dizer que a Suprema Personalidade de Deus é superior a ele. Então, através de sua ira, que ira sempre ocorre quando nós perdemos controle dos nossos sentidos, da nossa mente, né? Então os vrittis ficam oscilando rapidamente e devido a muito apego nós queremos eliminar a fonte dessa contrariação, né? Daquilo que contraria o nosso desejo. Então você vê Hiranyakashipu tentando matar até o próprio filho. E quantas vezes nós nos envolvemos através de ira, nós fazemos coisas que nós mesmos achamos abomináveis, incorretos, né? Esse excesso de desejo vai gerar ira. Nós temos que controlar o desejo e ira. E Mada, terceira coisa, orgulho, tá? Orgulho que surge dentro de Hiranyakashipu porque ele recebe todas essas bênçãos do Senhor Brahma e ele fala, eu sou Deus, não existe ninguém que é superior a mim. Quantas vezes nós não ficamos orgulhosos devido à nossa, entre aspas, criação? Foi eu que fiz isso, foi eu que escrevi isso, foi eu que falei aquilo, foi eu que cozinhei isso, foi eu que pintei a parede, foi eu sou incrível. Orgulho. O excesso de orgulho traz um excesso de confiança. E então esse excesso de confiança impede o nosso avanço, impede que obtenhamos que cheguemos a um estado maduro do nosso caminho espiritual. Nós precisamos remover todo o orgulho que há dentro de nós e nós passarmos a sermos humildes, tá? A quarta coisa, loba. Greed é avareza, né? Essa vontade de ter todo o poder para ele. Hiranyakashipu fez de tudo para ter todo o poder. Matava, removia qualquer pessoa, qualquer entidade viva deste universo que contrariava esse poder. Ao ponto de buscar, remover, matar o seu próprio filho. Tá? E isso leva a consequências completamente indesejáveis. É importante a gente entender que a razão que existe essa avareza, essa insatisfação é porque as coisas materiais não satisfazem a alma. A gente pode acumular tudo que há dentro deste universo e nós jamais ficaremos satisfeitos. E você lembra que no início da aula nós falamos de Mahamorra, né? Que é essa grande ilusão, que quando a gente acha que a gente é esse corpo material, a gente acredita que somente as coisas materiais irão nos satisfazer. Então, constantemente, loba é essa avareza, essa vontade de acumular cada vez mais coisas. A decadência da alma, tá? Morra, a ilusão, né, que nós vimos isso, Hiranyakashipu acreditando que ele era o ser supremo, tá? Não percebendo que ele estava completamente envolvido por Maya ali, ele acredita que ele tem todo o poder deste mundo material, então ele é o todo-poderoso, ele não percebe que existe uma coisa superior, a própria Suprema Personalidade de Deus. Ele acredita que Vishnu é um ser comum, ele é praticamente material, eu consigo derrotá-lo. Morra. Ilusão. E Matsarya, o último inimigo da consciência, da alma, que é a inveja. Hiranyakashipu tinha profunda inveja da Suprema Personalidade de Deus. É importante nós entendermos que enquanto nós buscarmos viver sem o contato com a Suprema Personalidade de Deus, sempre que nós buscarmos viver o nosso caminho e remover Krishna,
saiba que isso chama-se inveja. A gente acredita que com Krishna, uma autoridade suprema, eu não vou conseguir obter tudo aquilo que eu desejo, então remova Krishna de minha vida. Eu desejo ter todo o poder, eu desejo fazer o meu próprio caminho, eu desejo ditar as leis, eu desejo controlar tudo, eu não quero alguém superior a mim. Nós vamos sofrer. Esses 6 inimigos traz muitas complicações para a alma. Tá? E Hiranyakashipu é um exemplo perfeito de alguém que cultivava esses 6 inimigos. Chama-se Shadripu. Para consertar tudo isso, o cantar dos santos nomes, associação com os devotos. Tá? Lembre-se constantemente de associar com as pessoas santas, cantar os santos nomes de Deus, para que a gente possa desenvolver a humildade necessária, remover a ilusão, remover o nosso orgulho, nós sermos um exemplo de alma chamado Mahatma, grandes almas, igual Krishna falando, igual Srila Prabhupada comentou no verso, e então buscarmos esse abrigo da Suprema Personalidade de Deus. Então, pessoal, eu acho que nós já finalizamos, já estamos há um pouquinho mais de 1 hora. Eu agradeço muito pela participação de todos vocês. Nessa era, parece que aprender algo através do sofrimento tem mais profundidade. Não seria por isso que nós viemos do mundo espiritual para sofrer aqui neste mundo miserável? Olha, o motivo exato por que nós estamos aqui nós não sabemos. Porém, nós sabemos que esse sofrimento é devido à nossa ilusão. E, naturalmente, a maior parte de nós que estamos aqui estamos tão envolvidos com Maya que a gente não cultiva a nossa inteligência de forma correta e também a gente nem... Imagina, quando você olha para a sociedade, quantas portas você pode bater e encontrar um conhecimento que seja verdadeiro, especialmente numa cidade grande, que está envolvido pelo modo da paixão, que querem simplesmente desfrutar. É muito raro. Então, o sofrimento tem sido o maior professor de todos nós. Porém, não precisa ser o sofrimento e nem é recomendado que seja. É necessário devido às condições que nós vivemos. Então, é inevitável que seja o sofrimento em muitas situações. Porém, o aconselhável é igual Krishna fala para Arjuna: aproxime-se de um mestre espiritual, indague com submissão e preste-lhe serviços. Essa alma que é Tattva Darshana, aquele que tem visão da verdade, ele poderá te instruir. E dessa forma, a sua ilusão irá se dissipar. Você não precisa continuar sofrendo. Nós não precisamos continuar sofrendo. A não ser que seja pela nossa própria escolha, pelo nosso próprio desejo. Nós podemos. Krishna fala: eu sou lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Você tem livre-arbítrio, você pode viver o que você desejar viver. Não é necessário. Não é necessário passar por todo o sofrimento. Agora, o que ocorre é que muitas vezes, esses Shadripus, esses inimigos, nós estamos apegados a ele, porque nós já criamos uma visão de vida que a gente encontra um certo nível de estabilidade, de conforto, de previsibilidade nesse mundo caótico que nós criamos para nós, né, aqui dentro, envolvido com esses inimigos. Então a gente prefere essa dor previsível, é desconfortável, mas eu entendo que é, então eu não tenho tanto medo dela, eu já estou sofrendo isso há 10 anos, o que importa eu sofrer mais um mês, não é verdade? E nós preferimos isso em troca de uma realização, só que é imprevisível, que significa eu renunciar a todos esses inimigos. Como assim que eu vou me render? Como assim que eu vou aceitar um ser superior a mim? Como que eu vou fazer isso? Muitos de nós temos um profundo receio dessa palavra de rendição, porque a gente não compreende o que significa. A gente não entende o que significa render-se a Krishna. A gente acredita que render-se a Krishna significa abandonar todos os meus deveres. E não é isso. Tanto que a própria Suprema Personalidade de Deus, quando ele vem, ele cumpre com todos os deveres, mesmo ele não precisando cumprir com todos os deveres. Então, a gente precisa obter mais conhecimento. Vipariyaya é o que nos impede de nos render à Suprema Personalidade de Deus. Nós precisamos de pramana, de obter, através das práticas corretas, o conhecimento correto. E aí, o sofrimento é só aquilo que é inevitável mesmo. Não tem por que a gente aumentar o nosso sofrimento, o nosso apego a este mundo material. Com o conhecimento correto, a gente consegue esquivar de muitos sofrimentos e a gente só sofre o que é necessário sofrer. Porque naturalmente nós somos apegados. Imagina quem não vai sofrer com a morte de sua mãe e de seu pai, das pessoas queridas. Quem não vai sofrer? Devido a apego, natural. Faz parte dessa condição humana desenvolver apego. Agora, com conhecimento superior, a gente só sofre o que é necessário sofrer.
e não aquilo que é desnecessário. Porque a ciência mesmo comprova que boa parte do nosso sofrimento, e quando eu digo boa parte, é aproximadamente 70% do nosso sofrimento, ele é mental. Somente de 20 a 30% é de fato algo que a gente experimenta. O resto é tudo o que Krishna chama de manogatam, trama mental. Não é necessário. Não é necessário. Com conhecimento a gente consegue eliminar boa parte do nosso sofrimento. Ele ouviu o conhecimento do absoluto de Narada Muni ainda no ventre de sua mãe. Antes de nascer. Ótimo detalhe. Que para lá do Maharaj ele obtém conhecimento da Suprema Personalidade de Deus através de Narada Muni, que nós falamos no início da aula. Então, pessoal, eu agradeço muito pela essa oportunidade de compartilhar conhecimento. Me ajudou a estudar mais um pouco, a refletir sobre algumas questões. Eu agradeço por esse convite para o Paravioma. Espero que nós possamos retornar aqui em breve. Eu agradeço por ter contato com tantas pessoas que estão buscando conhecimento, que estão indagando, que estão tentando obter pramana, né? Cada vez mais um conhecimento fidedigno de acordo com as Escrituras. É um prazer estar dentro desse caminho, trilhando junto com vocês. Srila Prabhupada aqui, Jai. Srimad Bhagavatam aqui, Jai. Lembre-se de adorar no Shinradeva hoje, de adorar o seu devoto para lá do Maharaj e de seguir os passos de Srila Prabhupada diariamente. Né? Reverências. Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos. Obrigado, Marcelo.